em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Eu vou continuar falando a respeito dessa questão de buscar o fortalecimento no poder de Deus. Diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é Deus quem vai resolver o meu problema ou que vai mandar um raio de fortalecimento sobre a minha vida. Aqui está dizendo que sou eu quem preciso de me fortalecer no Senhor. Sou eu quem preciso de buscar, de ir atrás desse fortalecimento. Que Deus ele tem esse fortalecimento disponível, mas sou eu que preciso de querer, de lutar, de encontrar o caminho para obtê-lo. Eu acho essa questão muito interessante, que faz toda a diferença. Porque na nossa cultura religiosa, nós ficamos esperando Deus nos fortalecer. Quantas vezes a gente se depara com irmãos orando e, ó Deus, me dá força, ó Deus, resolve a minha questão, ó Deus, me dá a vitória. E no enredo bíblico, no contexto bíblico, nós vemos um outro tipo de ação de Deus diante de situações que requerem fortalecimento. Eu separei aqui os principais confrontos, no meu entender, da Bíblia Sagrada, do enredo bíblico, que foi aquele confronto de Moisés contra Ramsés, que na época era a divindade do Egito, o imperador do Egito, que comandava todo o mundo antigo, um grande império. Nós entendemos historicamente, quando estudamos história, que aquilo era o centro do mundo antigo, com leis próprias, inquestionável. O império do Egito era inquestionável. E Moisés enfrentou Ramsés, enfrentou o Egito. Nós vemos o confronto de Davi com Golias. Foi um grande confronto. Golias, um gigante, um homem experimentado, um guerreiro de 2,70 metros de altura, e Davi, um cuidador de poucas ovelhas, como disse o seu próprio irmão a respeito dele. O confronto de Cristo com a cruz. O próprio Jesus pedindo ali: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ali diante da cruz. E Deus disse não. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, depois você vai lá e confira, que quando Jesus disse: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Deus mandou os anjos para servirem a Jesus. E eu acredito que ali Jesus foi fortalecido por Deus. Quando Jesus concordou de fazer a vontade de Deus, quando Jesus declarou o seu desejo de que a vontade de Deus fosse feita, então Deus lhe enviou um fortalecimento e ele foi capaz de enfrentar e de suportar a cruz. Da mesma forma, Davi. Saul quis vestir-lhe uma armadura de guerreiro, quis dar-lhe uma lança, quis dar-lhe um capacete, e ele disse: não, isso não me serve. Certo? Eu já experimentei batalhas com animais, com urso, com leão, e eu vou enfrentar esse gigante com a força que eu acredito que Deus tem na minha vida, com a força que eu consigo encontrar na minha vida, com a força da unção que me foi feita pelo profeta Samuel na casa de Jessé, meu pai. Essa é a força, esse é o fortalecimento que Davi tinha. Da mesma forma, Moisés reclamou para Deus, que disse: eu não sei falar, as minhas palavras são palavras duras, a minha língua é uma língua pesada. Deus não falou: pobre Moisés, eu vou mudar a sua situação, eu vou te dar uma oratória brilhante e você vai ter um poder de convencimento a partir de agora, e mandou um raio do céu sobre Moisés e ele transformou. Não, Deus simplesmente falou: eu vou te levantar Arão sabe conversar, você leva Arão com você. Então Deus ele capacita o homem, ele fortalece o homem,
ele encontra solução para que o homem cumpra a sua vontade, para que o homem consiga alcançar o objetivo, para que o homem consiga prevalecer sobre seus adversários. Esse fortalecimento ele é colocado de dentro para fora, é uma capacitação. Eu me lembro aqui da questão do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala: "Ó Deus, tira de mim esse espinho na carne." Eu já orei 3 vezes pedindo para Deus me tirar esse espinho da carne. E ele sempre responde: "A minha graça te basta." Eu imagino Deus respondendo: "Eu já te dei tudo que eu tinha para te dar. Se vira com esse espinho, certo? Se vira com essa dor, se vira com esse problema. Eu não vou resolver esse problema. Eu já te dei o que eu precisava te dar, que é a minha graça. Isso é o que eu tinha para te dar." Então, Deus ele quer que o homem faça. É preciso o homem fazer. Porque um dia o homem fez lá no Éden. Fez o que não deveria ter feito. E perdeu a graça. E perdeu a bênção. Então, para que o homem recupere tudo isso que foi perdido, é preciso que o homem faça. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Ele vai te fortalecer. Ele tem um fortalecimento especial para te capacitar a superar as adversidades, para te fortalecer. Mas ele não vai vencer a luta sem que você entre na guerra. Ele não vai te dar a vitória como se tivesse caindo um raio do céu. Talvez ele possa fazer o que ele entende. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso ou vai deixar de fazer isso. Mas eu estou dizendo que no contexto bíblico, que é a nossa regra de fé, nós precisamos aprender, entender que somos nós que buscamos o fortalecimento. E Deus vai nos fortalecer para vencermos os desafios. Mas dificilmente ele vai retirar o desafio